Lula é condenado a mais de 9 anos de prisão, mas vai recorrer em liberdade. Reforma trabalhista é aprovada no Senado. Violência no Rio de Janeiro afeta crianças na escola, interrompendo as aulas em quase todos os dias. Redação Novo Tempo no ar, para você acompanhar a gente por todo o Brasil, até fora dele, por meio do Facebook. Eu ia falar da TV, do rádio, mas é que hoje em dia tá tão forte o negócio de redes sociais. A juventude tá online. E a Suzane, que cuida das nossas redes sociais, tá fazendo live o tempo todo no Facebook. Eu até me confundo aqui, entendeu? Bom, seja bem-vindo, Redação Novo Tempo, começando aqui, eu, Hélio Moura. Olá, pessoal, tudo bem? Suzane Lima. Oi, gente, tudo bom? E a nossa participação especial, que não é a primeira vez que ela está aqui, Ana Mintureta, seja bem-vinda de volta. Obrigada. Hélio Moura, Diga. me responda. Onde está Wagner Cantori? Eu não sei onde ele está. Onde está Wagner Cantori, Suzane está? Lima? Eu posso revelar? Não sei, pode? Ana Mintureta, revelar? Será você onde que ele está está? substituindo Wagner Cantori, você que é uma jornalista informada, onde está Wagner Cantori? Sabe onde é que ele está? Não posso revelar. Ele está assistindo a gente agora, porque ele não está aqui. Obviamente, Wagner Cantori, no programa da semana que vem, a gente espera você por aqui. Esse é um daqueles programas especiais. Mas o Wagner não tá. Não porque o Wagner não tá, mas é porque temos uma presença especial. Ana Min, seja muito bem-vinda mais uma vez no programa. Me sinto tão bem com essas apresentações que o Leite faz, gente. Porque você até voltou, né, Ana? Hã? Você até voltou, inclusive, né? Exatamente. Tá aqui de novo. Exatamente. Bom, a gente quer a sua participação aqui também. Inclusive a sua, Wagner Cantori. Se estiver assistindo a gente, interage com a gente por meio das redes sociais. Em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Em qualquer Mande lugar aí do seus mundo onde comentários. você esteja. facebook.com/ntjornalismo ou @ntjornalismo no Instagram. E também tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Ali você pode não só interagir com a gente, mas também, obviamente, ver outros programas, outras edições do Redação Novo Tempo. E o programa de hoje traz como destaque a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, envolvendo um apartamento triplex no Guarujá. Destaca também o processo de denúncia contra o presidente Michel Temer, que segue em votação pela Comissão de Constituição e Justiça. Bom, dois assuntos fortes nessa semana, e a gente vai começar aqui com a condenação do ex-presidente Lula. Vale a pena a gente relembrar qual foi exatamente a denúncia e as provas que foram apresentadas contra o ex-presidente Lula nesse processo onde ele estava sendo julgado pelo juiz Sérgio Moro. E essa é uma só das ações, né, às quais o Lula responde dentro do âmbito da Lava Jato. Acho que são mais 4 além dessa que envolvem o triplex. E essa do triplex também tinha outras acusações dentro dela, mas o juiz Sérgio Moro acabou absolvendo o Lula de outras coisas e a condenação foi só referente ao triplex. Esse é o triplex no Guarujá que foi supostamente, quer dizer, agora pela justiça foi mesmo, né? Concedido ao ex-presidente Lula como uma forma de recebimento de propina de empreiteiras. E esse triplex, aí o Sérgio Moro na sentença detalha tudo que a justiça apurou que teria sido por favorecimento ao Lula, né? Um elevador privativo que teria sido colocado só para a família do presidente utilizar. Aí eles têm fotos que registram o ex-presidente com o Léo Pinheiro, que é o presidente da empreiteira que teria feito os pagamentos indevidos ao ex-presidente. Tem as delações do próprio Léo Pinheiro de outras pessoas envolvidas nesse processo todo, dizendo que realmente o apartamento era
para o ex-presidente, para a família dele. Inclusive, na última vez que o presidente foi ouvido pelo Sérgio Moro, ele até falou que, na verdade, ele não estava sabendo de nada, era a Marisa Letícia que cuidava daquilo, então ele não estava nem por dentro muito daquele assunto, embora ele tenha caído algumas vezes em contradição no que dizia, mas, no geral, no final das contas, o Sérgio Moro disse que as evidências são de que realmente ele cometeu os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Corrupção porque teria recebido esses valores de maneira indevida, e isso é corrupção, e lavagem de dinheiro porque seria uma forma de fazer o dinheiro recebido indevidamente se tornar limpo, né? Esse é o processo de lavagem de dinheiro, pegar um dinheiro que é fraudulento e de alguma forma fazer com que ele pareça ser legítimo. E aí, segundo o Sérgio Moro, o Lula tem que pagar por esses dois crimes. E aí... Junto com esse processo, tinha também uma denúncia sobre os acervos presidenciais. Esse daí ele foi absolvido, Desse né? ele foi absolvido, o Sérgio Moro disse que não tem provas para dizer. O acervo é o seguinte, né? Quando ele era presidente, recebeu presentes do mundo inteiro onde ele visitou, de pessoas que vinham para cá, e esse acervo todo ele não tinha onde colocar. Então, ele recebeu uma ajuda dessa mesma empreiteira para transportar e para guardar num galpão enorme esse material todo. Mas aí o Sérgio Moro disse que não tem provas para dizer que realmente houve corrupção nesse processo. Agora, Lula diz, a oposição, os advogados, enfim, a defesa, né, que o nome dele não consta na escritura do apartamento e que, por essa entre outras razões, não poderia ser comprovado, então, essa propina. É a propriedade dele, né? A defesa, e esse era o ponto que eu ia colocar, né? A defesa, o tempo todo, sempre negou essas questões, mas, obviamente, num processo de julgamento, esse é o papel mesmo da defesa, né? Tentar encontrar maneiras. Então, se por um lado você tem o lado que acusa dizendo que foi feito isso, foi a Procuradoria? Não, desculpa. Nesse caso, o Ministério Público, né? Que fez a denúncia. A denúncia foi do Ministério Público, de um lado, e a defesa do outro, falando, olha, negamos tudo e tentou mostrar as provas. E o Sérgio Moro, como juiz, cabe a ele ouvir os dois lados e dar a sentença, que foi o que aconteceu. E aí, qual foi a condenação exata recebida nesse momento? Porque a gente comentou aqui, né? E esse é um bloco aqui do Redação para a gente, inclusive, dissecar um pouco isso para você que talvez não saiba detalhadamente o que isso quer dizer. Aí você ouve assim, então o Lula foi condenado a 9 anos e meio por todos esses crimes aí, etc., mas por que ele não está preso ainda? O que vai acontecer? Por que ele não está na cadeia? Ele não vai ser mais, não tem mais chance de se candidatar à presidência? Quais são as consequências disso? Vamos primeiro na decisão exata do Moro. Qual foi? A decisão é de condenação à prisão por 9 anos e 6 meses. Mas o Moro, na sentença mesmo, ele disse que não estava decretando a prisão imediata, embora pudesse fazer isso, por prudência. E aí a gente pode ver que no dia, foi na quarta-feira, a decretação da prisão, a sentença, já houve manifestações em alguns lugares do Brasil contra a sentença. Agora você imagina se a prisão fosse decretada, né? Uma prisão direta do ex-presidente. De levarem ele para a cadeia. De levarem para a cadeia, de algemado para a cadeia, entrar no camburão e você ter o cabelo cortado e colocado lá. A situação seria muito, muito complexa. Por conta da situação que a gente vive no país, né? Desde as eleições de 14 com a Dilma, a gente viu uma divisão muito grande no Brasil entre esquerda e direita. Então, isso poderia causar um turbilhão social. Então, o Sérgio Moro achou melhor não prender agora. Segundo ele, a prisão imediata de um ex-presidente causaria muitos traumas, né? Muitos transtornos. Agora tem que aguardar que isso seja realmente efetivado em uma segunda instância, né? Ele ainda pode recorrer, né? E ele ainda pode recorrer. E o mais interessante é que o tribunal ele costuma levar 1 ano e meio para poder tomar de fato essa decisão. Ou seja, é bem provável que chegue em outubro de 2018, né, nas próximas eleições, e o Lula ainda consiga entrar como candidato. E o pior ainda é que, segundo uma pesquisa do Datafolha, ele está em primeiro lugar nas intenções de voto. Então, eu acho que isso que é o mais preocupante, né? A situação, para você que está em casa, acompanhar bem certinho. Então, o Moro, primeira instância, decretou a prisão do Lula, mas não pediu para que ele fosse levado à prisão, exatamente porque ele tem condições de recorrer.
Depois que o próximo passo, com certeza, da defesa, se já não abriu algum processo para recorrer quanto a isso, é no Tribunal Regional da Quarta Região aqui do Brasil, que fica em Porto Alegre. E aí, nesse novo julgamento, que a gente pode dizer assim, são 3 desembargadores que vão decidir. Então, é um colegiado. Então, não é apenas um juiz, que agora é o caso do Moro, né, foi a decisão de apenas um juiz. Agora, nesse próximo passo, 3 juízes vão dizer, vai somar os votos deles ali para dizer, Lula vai para a prisão mesmo ou não? E a partir disso é que pode acontecer algumas coisas. E é isso que você falou, que pode levar 1 ano e meio mais ou menos para ocorrer. Lógico, são estimativas, não é uma coisa muito precisa, né? E também não dá nem para... Tem muita gente fazendo especulação, né? O Tribunal Regional vai manter a decisão do Moro ou não vai manter a decisão, não dá para saber ainda. Mas esse mesmo tribunal já confirmou decisões do Moro de condenações, já aumentou a pena que o Moro tinha dado inicialmente, então a defesa recorreu em alguns casos e chegou lá, o tribunal falou, olha, o Moro foi bonzinho, em vez de 9 vai pegar 15 anos. E houve um caso em que o Moro condenou a tantos anos e chegou lá no tribunal, o tribunal viu que, olha, não, por nós aqui, isso aqui está fraco, não cabe isso e derrubou a condenação dada pelo Sérgio Moro. Então não dá para dizer o que vai acontecer. Agora, o que a defesa, não a defesa, mas assim, aliados do ex-presidente argumentam é que continuam dizendo que existe, na verdade, uma perseguição contra o ex-presidente Lula e que a sentença do Sérgio Moro é muito falha, muito fraca em relação a provas reais de que há algum crime cometido pelo ex-presidente nesse caso específico. A preocupação maior deles, inclusive, dos advogados e de aliados do presidente, é com o sítio de Atibaia. Esse tem muito mais evidências fortes, tem as coisas do presidente lá dentro, né? Tem a roupa dele bordada com o nome dele, bordada com o nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Então, mas as isso evidências... nem foi julgado isso ainda nem foi, é um outro processo que ainda está por vir. Então, eles não estavam nem tão preocupados com este, estavam mais preocupados com o de Atibaia, que pode ser mais forte. Aí, o que acontece é o seguinte, argumentam que está muito fraca essa sentença do Moro, porque ela supostamente, segundo os defensores, foi baseada quase que completamente nas delações do Léo Pinheiro e de outros executivos da OAS, que é a empreiteira relacionada com isso tudo, baseada em outras delações de outras pessoas e nas evidências, mas não provas contundentes, quer dizer, um documento. E aí é impossível ter um documento como esse, né? Porque assim, o crime seria de ocultação de propriedade. Então, quem oculta uma propriedade não vai ter o nome num documento da propriedade. Então, é até incongruente dizer que vai esperar que haja um documento dizendo, olha, eu sou o dono, mas estou escondendo aqui. Não vai ter isso. Eles encontraram alguns documentos que foram rasurados, né, dentro da casa dele, se eu não me engano, né, alterando ali o nome do triplex, alterando o número do apartamento. Tem alguma situação que acabou gerando algumas incongruências por parte do próprio Lula, né? Inclusive coisas que ele disse, depois ele acabou dizendo outra coisa contrária do que ele disse num primeiro momento. E ele usou isso também como recurso, como argumento. Esse lance da presidência é interessante a gente notar, porque assim, para um presidente se candidatar, ele pode me corrigir se eu estiver errado, ele tem que passar pelo processo da ficha limpa, né? Sim. Então, se até lá... não só o ex-presidente, qualquer um, né, no caso. Qualquer candidato. Se até lá realmente nada acontecer com Lula, ele pode se candidatar, porque tecnicamente, então, ele não vai estar com o nome inscrito na ficha limpa, né? Foi o que aconteceu com Paulo Maluf, com a ficha suja, exatamente. Ele não vai estar com o nome na ficha limpa. Porque só entra na ficha suja quando você é condenado numa segunda instância. E aí, então, pensando nesse tempo, né, 1 ano e meio, então as eleições são em outubro, dá tempo de ser... E se ele for eleito em outubro e, sei lá, a condenação em segunda instância se confirme em novembro, completando aí 1 ano e meio a partir de agora, aí acabou. Aí a condenação, se vier depois de uma eleição, embora ele não tenha assumido em janeiro, não assume em janeiro, mas é eleito em outubro. Em novembro vem a condenação, acabou. A condenação não vale mais porque ele já é um presidente eleito. Então aí já muda tudo, né? Essa condenação fica por fora, fica suspensa para que, quem sabe, seja retomada depois do período de 4 anos de mandato. É assim que funciona. Tudo bem, bom. E realmente ele tem muita chance. O ex-presidente Lula foi o presidente que teve a melhor aceitação popular, né? Saiu do governo com mais de 80% de aprovação e ainda hoje é o nome mais forte em qualquer pesquisa, em qualquer cenário eleitoral. Fica em primeiro lugar nas intenções de voto, né? Bom, o nosso tempo está quase acabando desse bloco. A gente precisa falar sobre a denúncia contra o atual presidente
Michel Temer, e que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Em que pé que está isso, Hélio Moura? Está em pé de guerra, primeiro, porque o Temer ele estava com pressa de fazer isso tudo acontecer rápido, porque quanto mais tempo você fica numa crise, mais você vai perdendo aliados, né? Ele já perdeu alguns partidos aliados, então fica com medo de que quando chegar no plenário, a força dele seja menor. E ele queria que fizesse isso tudo antes do recesso, o que não vai acontecer, porque o recesso começa agora, semana que vem, oficialmente é terça, mas terça-feira você não vai ter ninguém trabalhando já no Congresso Nacional. E aí o que acontece? Os aliados do presidente fizeram várias trocas na CCJ de nomes de pessoas que são de partidos aliados, mas que não concordam com a absolvição do presidente, e trocaram 18 nomes dentro da comissão para garantir pelo menos 18 votos a mais a favor do presidente. Só que não faz muita diferença na CCJ, tá? Porque o que conta mesmo é depois no plenário. O plenário vai ter que decidir, igual foi no impeachment. Tá certo. Só para a gente lembrar, o nosso ouvinte e o telespectador, qual é a denúncia que existe contra o presidente Michel Temer, Hélio? Qual é? Corrupção passiva? Corrupção passiva. Por conta do encontro dele com o Joesley Batista, naquele encontro sorrateiro no meio da noite. Sorrateiro, não falou para ninguém, estava escondido, sorrateiro. E ele fez conversou ali sobre recebimento de dinheiro, indicou o Rocha Loures como uma pessoa confiável, de confiança dele para negociar coisas com o empresário, que depois ele veio a dizer que é um criminoso da maior periculosidade. Enfim, essa é a denúncia. É uma das denúncias, porque aparentemente o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que sai agora em setembro do cargo, ele teria pelo menos mais duas, porque tem a obstrução de justiça também, indicada dentro dos primeiros levantamentos do Ministério Público, e a outra que seria de lavagem de dinheiro. Então agora é de corrupção passiva a denúncia contra o Temer. É isso que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça e depois vai ser levado para o plenário. E aí, como é um crime comum, aí tem que passar pelos deputados, é o que a Constituição diz, né? O Supremo não pode investigar direto o presidente sem ter a autorização dos deputados. Então, se os deputados no plenário, como foi para a abertura do processo de impeachment, disserem que sim, pelo menos 342 disserem que sim, aí o presidente vai ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Se isso ocorrer, ele tem que ficar afastado por 6 meses para ser julgado. E é interessante a gente deixar claro, essa palavra que você usou, está sendo julgado um crime comum, porque a pessoa pode pensar, mas a ex-presidente Dilma Rousseff não supostamente cometeu um crime e aí sofreu impeachment, por que está acontecendo o contrário com o Michel Temer? É que supostamente, né, é que na regra da lei, uma coisa é você cometer um crime dentro do exercício da função de presidente, outra é você cometer um crime sendo presidente, mas num âmbito mais comum, que é o caso do Temer agora. Porque apesar do nome, né, o que a presidente Dilma teria cometido é chamado de crime de responsabilidade, embora o nome seja crime, mas não é um crime de verdade. Ela faltou com a responsabilidade enquanto presidente na função. No caso ali, seria por ter aberto crédito para ajudar a safra no Brasil, sem ter pedido primeiro para o Congresso Nacional, que é a via correta. Então, ela não cumpriu o protocolo. Esse foi o crime da ex-presidente Dilma. No caso do Temer, o crime é um crime de verdade, um crime que eu cometo, um crime que qualquer um comete, que é um crime de corrupção, que é receber dinheiro indevidamente. Só como ele é presidente, o processo é um pouco mais complexo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir nós vamos falar sobre a reforma trabalhista, o que muda na vida do trabalhador e quais os próximos passos. Redação Novo Tempo, volta já.